1248. O último desejo. Em uma manhã de 1248, Dandelion e Geralt decidiram pescar algo para comer, mas no meio dessa pescaria, eles começaram a discutir e a linha se partiu, deixando o peixe fugir. Aí eles continuaram a brigar, culpando um ao outro por ter deixado a comida escapar. No meio dessa briga, Dandelion percebeu que a linha havia se enroscado em algum objeto misterioso no fundo do lago, e foi aí que ele encontrou uma ânfora mágica com um selo muito perigoso. Geralt imediatamente percebeu que aquilo se tratava de um Djinn que estava aprisionado naquela ânfora. Ele alertou o Dandelion para não mexer com o artefato, mas o Dandelion estava tão animado e com raiva do Geralt que ignorou os avisos do bruxo e tentou abrir a ânfora. Mas o Geralt até tentou impedir ele. Nessa briga, o Geralt acaba puxando a tampa, enquanto o Dandelion puxa o jarro. Isso faz com que o selo seja quebrado acidentalmente, libertando o Djinn, que vaza dessa ânfora como uma névoa vermelha. Ciente de que provavelmente enfrentaria um dos seres mais poderosos do universo de The Witcher, Geralt se esconde atrás de uma pedra, mas o Dandelion acaba se iludindo, né? Aí ele pensa que, tipo, ele libertou o Djinn, então ele poderia fazer os 3 desejos agora que ele era o mestre da criatura. Assim, ele começa a fazer os desejos dele de uma forma bem arrogante, bem chata, como se ele estivesse exigindo mesmo, o que acaba irritando o Djinn, que decide atacar o bardo e o estrangular até a morte. Geralt corre para salvar seu amigo, mas todas as suas armas eram inúteis contra o Djinn. Então ele decide testar uma lenda antiga. O bruxo agarra a ânfora de onde o Djinn estava selado no chão e recita um velho encantamento de exorcismo. Para surpresa de Geralt, isso funciona. O Djinn, ele desaparece nas margens do lago e volta para dentro da ânfora, deixando o Dandelion em paz. No entanto, o Dandelion ficou gravemente ferido, a sua garganta foi muito machucada por causa do Djinn, e ele precisava de ajuda o mais rápido possível, ou ele nunca mais poderia cantar de novo. Sentindo muita dor, Dandelion e Geralt cavalgaram juntos por um dia até chegarem nos portões da cidade de Range. Nos portões da cidade, eles são informados que ninguém tinha permissão de entrar na cidade durante a madrugada sem que tivesse uma carta de salvo-conduto do próprio rei. Geralt fica sem opções, então ele acaba esperando até o amanhecer numa guarita, com o Dandelion agonizando de dor. Enquanto esperava o amanhecer, Geralt conheceu Shiradan e Ergil, 2 elfos que eram primos, e um cavaleiro meio-elfo chamado de Vratmir. O trio élfico ali falou pro bruxo sobre as pesadas taxas e penalidades que o rei da Redânia colocou contra praticantes de magia, e sobre o fato de que os magos estavam bem irritados com esse tratamento grosseiro do rei. Há uma única pessoa, porém, que continuava a praticar magia dentro de Range. Essa mulher não demonstrava nenhum respeito pelas leis da Redânia. A feiticeira Yennefer de Vengerberg, que morava na mansão do embaixador de Novigrad, Bill-Beran. Ao amanhecer, Geralt entra na cidade na esperança de encontrar essa feiticeira, pois ela provavelmente poderia curar o Dandelion com feitiços medicinais. Chegando na mansão de Bill-Beran, Geralt é muito mal recebido pelo guarda do portão, que não vai deixar ninguém entrar por mais que ele implore, por mais que o amigo dele precise de ajuda. Então Geralt chega à conclusão de que a única forma dele entrar na mansão seria usando ouro, e o guarda fica bem satisfeito com isso e concorda com o suborno. Nesse momento, Geralt pega a sua bolsa de moedas da cintura e bate na cabeça do guarda, fazendo ele desmaiar com as moedas de ouro, que são bem pesadas e duras, né? E roubando as chaves dele para entrar na mansão do Bill-Beran. O bruxo segue diretamente ao porão, onde ele encontra o dono da mansão, o Bill-Beran, que estava completamente bêbado. Logo de manhã, o cara já estava podre de bêbado. Ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele nem notou o intruso. E ainda comentou com o Geralt que ele precisava levar um suco de maçã para sua feiticeira no quarto mais alto da casa. É como se o Geralt fosse um amigo mesmo, ou um familiar ali dentro da casa. Ele nem percebeu que era um intruso. Mas ele acaba desmaiando de embriaguez antes mesmo de completar essa frase e cai lá na frente do Geralt duro. Geralt pega o tal do suco de maçã e leva até a tal da feiticeira, na esperança de que ela salvasse o seu amigo Dandelion, que estava junto com ele nisso tudo. Ao entrar no quarto de Yennefer, Geralt encontra a feiticeira dormindo completamente nua embaixo das cobertas. Então ele acorda ela, dizendo que trouxe
o seu suco de maçã. Rapidamente entendendo a situação, ela começa a fazer várias perguntas ofensivas e meio idiotas pro Geralt, mas o bruxo não se ofende, ele na verdade responde tudo com aquele famoso sarcasmo que a gente vê nos jogos, né? Como ele estava muito desesperado por ajuda, o Geralt acaba mudando esse comportamento e decide adotar uma postura mais respeitosa, mesmo sendo ofendido, para pedir a ajuda dela. Então ele explica o verdadeiro motivo de ter interrompido o sono de Yennefer, contando sobre o ferimento de Dandelion e o Jin, que acidentalmente ele libertou, mas graças a um exorcismo antigo ele conseguiu afastá-lo. Quando ele conta qual foi o exorcismo que ele usou para Yennefer, a feiticeira observa que aquele encantamento não era um exorcismo, era apenas um comentário muito indecente e muito ofensivo, que provavelmente fez o Jin se esconder de vergonha, porque era uma língua antiga já esquecida. Yennefer acaba ficando bem atraída pelo Geralt, né? Ela não quer ajudar o Dandelion, mas ela convida o bruxo para tomar banho junto com ela, para que não saísse de mãos vazias. Enquanto eles estavam ali tomando banho, Geralt convence a Yennefer a ajudá-lo na cura de Dandelion. O Geralt fica bem impressionado com a beleza da Yennefer, mas ele se lembra que isso provavelmente era algum feitiço para mudar a aparência, pois a maioria das garotas que tinham magia no corpo eram deformadas ou deficientes por natureza, então elas usavam esses feitiços para disfarçar essa feiura. Ao passar das horas, o Geralt acaba deixando esses pensamentos de lado e decide se concentrar apenas na beleza da Yennefer, enquanto eles conversavam sobre a condição do Dandelion. Após se vestirem, eles vão até a taverna onde o Dandelion estava dormindo, através de um portal. Enquanto Yennefer trabalhava na cura de Dandelion, Geralt se encontra de novo lá na taverna com o Shiriadan, conversando sobre a beleza da feiticeira. O elfo gostava da natureza misteriosa, da personalidade forte e dos poderes dela, enquanto Geralt só gostava do corpo dela mesmo, achava ela gostosa, basicamente. Embora o elfo alertasse o Geralt para tomar cuidado com a Yennefer, já que ela nunca faria algo por altruísmo, ela só está ajudando o Dandelion porque pretende receber algo em troca, um pagamento. Depois de um tempo, Yennefer chama o Geralt pro quarto. O Dandelion agora estava curado, estava apenas descansando, mas a feiticeira disse que ainda precisava discutir sobre o preço da sua ajuda. Bem que o elfo tinha alertado, né? Geralt diz pra ela esperar ele levar o Dandelion para um lugar seguro, mas a Yennefer insiste que quer o seu pagamento imediatamente. Então ela prende o Geralt em uma armadilha mágica, deixando o bruxo completamente paralisado. Nesse momento o Geralt tenta convencer a Yennefer de que ele vai pagar, que ela não precisa se preocupar, mas a feiticeira não confia nele. E, na verdade, ela já tinha outros planos na cabeça. O preço da ajuda de Yennefer era muito caro. Geralt logo percebeu o que é que ela tinha dentro da mente dela. Provavelmente ela planejava usar os desejos de Dandelion com o Jin para benefício próprio. Com isso, Yennefer revela a Geralt que ele pagaria a sua dívida, resolvendo alguns débitos que ela tem na cidade de Rand. Então ela beija o bruxo violentamente, aplicando nele um poderoso feitiço de hipnose que o faz perder a sua consciência e entrar em um transe mental. Após Geralt sair da taverna com a sua mente controlada por Yennefer, Dandelion acorda com o barulho da confusão, onde ele é forçado pela feiticeira a invocar o Jin da ânfora para realizar o seu próximo desejo. Mas Yennefer usa um portal para teletransportar Dandelion para longe e começa então uma batalha gigantesca contra o Jin, na esperança de que ela pudesse derrotar e escravizar a criatura poderosa sob sua vontade. Assim, ela teria desejos infinitos. A batalha de Yennefer contra o Jin destrói a cidade de Rand inteira, pois ela não sabia que o verdadeiro mestre dos desejos não era o Dandelion, mas sim o Geralt. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Quando o Geralt e o Dandelion estavam brigando lá para impedir que o Dandelion abrisse a ânfora, quem puxou a tampa e quebrou o selo foi o Geralt. Então o Jin estava realizando os desejos do bruxo. E justamente por isso ele atacou o Dandelion, porque o Geralt disse algo sobre querer que o Dandelion calasse a boca. Ou seja, o Jin estava sob ordens do Geralt e ele jamais seria derrotado enquanto o Geralt não realizasse os seus 3 desejos. Ao acordar algumas horas depois, Geralt estava preso com alguns ladrões na cadeia de Rand, onde seus companheiros de cela revelam o motivo de ele estar ali. Enquanto estava sendo controlado pelo feitiço de Yennefer, Geralt atacou brutalmente os cidadãos de Rand, especificamente aqueles que já insultaram a Yennefer alguma vez na vida. Muitos civis foram
publicamente espancados pelo Geralt. Enquanto refletia sobre essa situação, 3 guardas entram ali na cela e um deles começa a xingar bastante o bruxo, o ofendendo de aberração, de inútil, de vários palavrões bem pesados. Então, os outros 2 imobilizam o Geralt, né, seguram os braços dele, enquanto o terceiro começa a dar socos na barriga do bruxo. Uma covardia total. Irritado com a dor e a covardia, Geralt sussurra para si mesmo que ele gostaria de ver esse guarda explodir em pedaços. E, para surpresa de todos, é exatamente o que acontece. O guarda começa a inchar e explode do nada, deixando apenas tripas e sangue para trás. Ou seja, o Jin realizou outro desejo do Geralt. E com isso já foram 2, faltando apenas um. Por suspeita de magia negra, Geralt é levado até o prefeito de Range, Neville, e um sacerdote chamado Crep, que deveriam decidir a sentença do bruxo. De repente, o Dandelion surge ali por meio de um portal com a garganta totalmente curada, gritando que o Geralt era inocente e que todos os crimes que ele cometeu, ele só cometeu porque estava enfeitiçado por Yennefer. O Dandelion mal teve tempo de explicar o que estava acontecendo quando a batalha da Yennefer contra o Jin começou a destruir Range e já era impossível de ignorar, causando uma comoção grande o suficiente para ser ouvida de longe. Correndo para a janela, os homens veem Yennefer lutando contra o Jin, na esperança de absorver os seus poderes quase onipotentes. Porém, óbvio que o Jin era muito mais poderoso do que a feiticeira e ele estava quase matando a Yennefer. Foi aí que o Geralt percebeu que ele era o verdadeiro portador dos desejos, e então ele entende por que os guardas explodiram e por que o Dandelion foi atacado misteriosamente. Então aqui eu vou contextualizar só para deixar vocês bem por dentro. O primeiro desejo de Geralt foi deixar o Dandelion em paz quando ele usou seu falso exorcismo. Foi por isso que o Jin não matou o bardo. O segundo desejo foi que o guarda que estava batendo nele explodisse em pedaços. E como vocês viram, foi isso que aconteceu. E agora, o Jin estava aguardando o terceiro e último desejo do Geralt para que ele pudesse finalmente se libertar. Acontece que o Jin, quando ele está preso em algum lugar e ele é libertado por um humano, ele não pode se libertar, ele não tem liberdade enquanto ele não realizar os 3 desejos do seu mestre. E é justamente isso que ele queria, que o Geralt fizesse o último desejo para ele ir embora. Geralt leva as pessoas para um lugar seguro e pede para o sacerdote Crep reabrir um portal, usando um pouco dos vestígios do portal que foi invocado por Yennefer. Apesar de estar relutante e não querer ajudar o Geralt, o Crep acaba concordando e aí ele abre um portal e teletransporta o Geralt para o meio da batalha da Yennefer contra o Jin, onde a feiticeira já estava à beira da morte. No entanto, a arrogância de Yennefer não a fazia querer ajuda. Ela tenta se livrar de Geralt, atacando ele com feitiços e o jogando em um portal. Mas ele sempre volta, inclusive quando ele cai num portal, ele agarra o pé dela para ela ir junto com ele, o que faz ela fechar o portal. Após uma intensa briga entre Geralt e Yennefer, com a sua força vital cada vez mais drenada, Yennefer consegue paralisar Geralt com um último feitiço. Geralt explica para a feiticeira sobre sua situação. Ele revela que é ele o verdadeiro portador dos desejos. A Yennefer fica furiosa com isso, porque ela pensa que o bruxo mentiu para ela, de que o Dandelion era, sendo que era ele o portador dos desejos. Então ela exige que o bruxo faça o seu último desejo e lembre-se de que o Jin poderia realizar qualquer coisa. Ela fala isso meio que num tom de ameaça, pro Geralt sair dali antes que ele morresse. Finalmente, o Geralt decide qual é o seu último desejo e ele o diz em um sussurro que ninguém escuta. Então o Jin finalmente realiza esse tal último desejo, alcança a sua liberdade e desaparece de Range para sempre, deixando todos em paz e salvando a vida de Yennefer por muito pouco. Apesar dos livros e a série lá do The Witcher fazer um mistério de qual foi esse último desejo do Geralt, né? Eu vou revelar ele aqui para vocês logo de cara. O Geralt, ele ficou tão apaixonado pela Yennefer que ele desejou que o destino deles estivesse entrelaçado para sempre. Isso garantiria que eles se reencontrariam no futuro e poderiam até ficar juntos como um casal algum dia. Inclusive, esse é o tema de uma missão secundária bem importante lá no The Witcher 3, mas a gente fala disso depois. Nesse momento da história, ninguém além do Geralt sabia do seu último desejo misterioso que fez o Jin ir embora. Mas saibam disso, o último desejo do Geralt é que o destino dele e da Yennefer estivessem traçados, para que eles pudessem se reencontrar e ficar juntos. Após o Jin deixar Range em paz, a taverna que foi o palco da batalha, né, acaba caindo aos pedaços e desabando em destroços.
enquanto os cidadãos observavam tudo calados. Sob os destroços da taverna, Geralt abraçou a Yennefer enquanto eles estavam caindo e protegeu ela de se machucar na queda com seu próprio corpo. Os dois começam a brigar bastante ali. A Yennefer acusa o Geralt de ter atrapalhado ela no seu objetivo e o Geralt afirma que ela jamais conseguiria derrotar Undine e que provavelmente ela já estaria morta se ele não tivesse ajudado. Depois de alguns minutos, eles arrancam a roupa e começam a fazer o eita bicho, loucamente na frente de todos os cidadãos de Rind. Pois é. Isso daria início ao relacionamento amoroso de Geralt e Yennefer. Eles começam a namorar e precisam fugir de Rind antes que eles fossem presos ou até executados por essa confusão. Bom, como ele estava namorando com a Yennefer, o Geralt ele acaba se separando do Dandelion e acaba se mudando para Vengerberg, em Aerdin, onde ele vai morar junto com a sua feiticeira. Geralt e Yennefer namoraram pelos próximos 6 meses desde a luta contra Undine, onde Geralt morava com Yennefer em Vengerberg, como eu falei pra vocês, e gostavam de usar algumas das ferramentas da feiticeira em suas relações. Por exemplo, eles gostavam de fazer em cima de um unicórnio empalado, uma piada que foi muito usada lá em The Witcher 3. No entanto, o Geralt começou a ficar cansado da Yennefer. Ela era uma mulher muito possessiva e muito ciumenta, um comportamento que deixava o nosso bruxão bem irritado. Incapaz de terminar o namoro, porque ele ficou com medo da reação dela, Geralt fugiu durante a noite, deixando a Yennefer sozinha na cama, somente com uma rosa e uma carta de despedida. É óbvio que a Yennefer ficou furiosa com essa atitude do Geralt e passou a nutrir um sentimento de ódio e amargura contra o bruxo. Ainda assim, o relacionamento dos dois chamaria a atenção de muitas figuras importantes ali dos Reinos do Norte.